Paz do Senhor. Boa noite a todos vocês, irmãos em Cristo. Amém? No passado eu era do mundo. Eu não era crente. Não conhecia Jesus. Depois eu encontrei um surdo, um grande amigo, chama Daniel. Ele é mais velho do que eu era mais novo. Minha família ficou feliz, só que a minha vida era diferente. Meu coração era vazio, não tinha nada, antigamente. Minha família era católica, família dos meus pais, católicos assim, fervorosos, só que não conheciam sobre Jesus. E Daniel, esse meu amigo surdo, eu fui contando da minha vida, eu fui falando dos meus sofrimentos, dos meus problemas, e o Daniel falava assim: você vai na minha igreja, se ajoelha, se proste, ore. Orar? Sim, orar. Aí eu adormeci depois desse encontro e vi uma luz dentro. E eu acordei assustado, falei: gente, eu estou no escuro, que luz é essa? E sempre. E eu aprendendo, eu me relacionando, e sempre orando, e sempre de joelho, sem nada, sem chinelo, sem nada no chão, sem nenhum tipo de proteção, nada, de joelho mesmo, no chão. O Daniel havia me ensinado, e eu aprendi. Sempre de joelho, orando. E novamente, aquela luz. Como assim, escuro? Meus irmãos dormindo no quarto, e eu comecei a perceber que Deus estava se comunicando comigo, e eu começava a sentir uma paz, começava a me sentir tão bem, enfim. Depois o tempo se passou, Daniel me convidou para conhecer a igreja, eu não sabia nada, não conhecia, e não era importante a questão da religião, né? Ele me convidou para ir junto com ele, eu fui, eu olhei aquela igreja, e não tinha imagem, não tinha idolatria, não tinha nada, igual aqui, ó. Né? Só Deus. Eu conheci, eu olhando, observando, e comecei a entender. E depois de um mês, em novembro mais ou menos, quase chegando dezembro, eu novamente ajoelhei, orando, e eu escutei a voz de Deus. Eu me assustei. Eu sou surdo, eu não escuto, e como espírito eu escutei a voz de Deus, e eu me emocionei, me arrepiei muito, e fiquei muito emocionado. E depois, na hora, eu fui domingo de manhã, e eu fui à igreja, e houve uma transformação, e houve uma mudança, e enfim, o pastor me perguntou: você é batizado? Eu falei, não respondi nada, não consegui responder. Eu estava muito emocionado, eu estava tomado, eu estava cheio. E o Daniel falou: fala com o pastor, fala assim que você quer batizar. E eu perdi o controle, e realmente cheio do Espírito, tinha um intérprete junto, e o pastor percebeu. E a gente vai confirmar, o Zé Arthur, ele vai batizar. E o pastor já tinha visto, já tinha percebido. E eu voltei ao normal e perguntei o que ele falou, o que o pastor falou. O pastor falou para você batizar, e eu atônito, eu sem saber. E aí depois a gente combinou à noite, e aí teve um batismo especial, e eu fui. As águas se mexendo, e eu sentindo, estava muito frio, e eu perdi novamente o controle, era muita emoção. E o pastor me perguntou: seus pais, sua família está aí, vocês estão te visitando? Eu falei, não, e era algo diferente, eu não conseguia responder, mas a família não estava, a família não foi, e eu não sabia, eu estava respondendo errado, eu não sabia. E o pastor, ele sorriu, ele riu, e não tinha irmão, nem minha mãe, nada, e eu respondi sim, que minha família estava presente. Aí eu batizei, e eu olhei para baixo e vi aquela velha criatura suja de pecado saindo de dentro de mim, indo embora. E
eu me senti diferente, e fui transformado, e sentei quieto e falei, nossa, eu sou uma outra pessoa, eu estou ali diferente, em silêncio, quieto. Eu nasci de novo. Eu nasci de novo e eu parecia um neném, né? Como se eu tivesse sido um neném, eu nasci de novo. E minha mente abriu, o Espírito habitou em mim e o Daniel perguntou, você quer ser batizado com o Espírito? Eu falei, quero ser batizado com o Espírito. Ele falou, tá, tudo bem. E comecei a orar, comecei a conhecer o Espírito em profundidade, comecei a ver revelações e, enfim, N questões. E contando sempre para o Daniel, e o Daniel falou, sim, é assim. E eu comecei a evoluir na fé. E, irmãos, glória a Deus. Estar junto com o Espírito é algo maravilhoso. Oh, meu Deus. E o Espírito, glória a Deus, amém. Eu estou emocionado. Deus abençoe a todos vocês. E não se esqueçam de que a carne, né? Precisamos perdoar. Precisamos perdoar. Se vocês tiverem vontade de se comunicar comigo, de aprender língua de sinais, é importante que vocês que são crentes aprendam com quem também é crente, porque talvez Deus tenha um chamado na vida de cada um de vocês. E Deus é justo e ama todos vocês. Deus, Ele conhece o seu íntimo, conhece o seu coração e a cada um de vocês. E Ele sonda o coração de vocês. Não adianta você se esconder, não adianta você ficar em silêncio. Abra seu coração, tenha fé. Amém? Fica de pé para ser batizado com o Espírito Santo. O momento é esse. Olha o que está acontecendo na Turquia, todos os terremotos, que abençoe aquele povo. Orem por eles. Tenham coragem. Em nome de Jesus. Amém. Foi batizado com o Espírito Santo. Foi batizado. O Pai está presente na casa.